Voltamos ao nosso estudo do Evangelho, ainda dentro do capítulo 17, Sede Perfeitos. E hoje, dentro das instruções dos Espíritos, seria uma segunda parte comum nos capítulos, tem uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863, com o título de Os Superiores e os Inferiores. Então, esse item 9 é o nosso início do estudo, os superiores e os inferiores. De que é que estava se falando com esse título, superiores e inferiores? A gente, às vezes, confunde um pouco essa questão de superior e inferior. Mas vamos ver o que essa mensagem do Cardeal Morlot queria dizer com isso. E Kardec aqui incluiu dentro do capítulo Sede Perfeitos. Por quê? E nós vamos ver então. Porque ele diz na mensagem que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, então, está inserido dentro desse contexto, superioridade e inferioridade. Autoridade e também de poder, seja do poder constituído na forma da lei ou aquele que, às vezes, nos é dada pela posição social ou monetária. Então, fala que tanto uma quanto a outra é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha revestida. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar, nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos na terra, como um direito, uma propriedade. Não é um direito, não é uma propriedade. Essa posição que, porventura, estejamos ou venhamos a ocupar. Deus, entretanto, lhes prova suficientemente que não é nenhuma nem outra coisa, uma vez que lhas retira quando isso lhe apraz. É tão fugidia essa posição nossa, essa nossa condição, quando ele fala que Deus lhe apraz retirá-la. Deus não retira. Nós perdemos. Quando se diz, por que se diz então que Deus retira? Porque tudo está condicionado a uma lei soberana, uma lei maior, a qual nós mesmos damos causa para que ela se realize. Então, perder a nossa fortuna ou perder a nossa autoridade é uma questão muito comum, inerente à vida. Quantos não perderam, não perdem, aí a miúde, as condições mais elevadas que porventura ocuparam, ocupam, vêm ocupar. Então, quando diz Deus lhe apraz retirar, significa que nós estamos sujeitos a perder essa condição. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando não lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova. Quando isso lhe convém, e a retira na mesma forma. Como todas as posições que nós ocupamos, elas são provas ou missões que nós estamos vivenciando. A autoridade também não é alguma coisa de privilégio. Nós não fomos privilegiados com a condição que estamos ocupando no campo da autoridade. Então, todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, Isso é interessante, porque a gente pensa em autoridade e pensa num mando, num comando
maior. Mas nós vamos encontrar nas mais pequenas atividades, nas coisas mais a miúde, poder, autoridade. De alguma forma, nós comandamos e somos comandados. Não é porque nós temos um emprego no qual nós somos subalternos que nós só somos inferiores. Nós não somos autoridade. Não é em toda a posição que a gente ocupa, que nós ocupamos, a gente sempre estará usufruindo ou utilizando-se um pouco também do campo da autoridade. E ele diz mais. De qualquer extensão que ela seja, né? Desde o Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo, não deve-se dissimular que tem encargo de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados, e as faltas que este poderão cometer, os vícios a que serão arrastados em consequência dessa direção, ou de seus maus exemplos, recairão sobre ele, enquanto que recolherá os frutos de sua solicitude para conduzi-los ao bem. Então veja que o campo da autoridade, nós vimos Jesus falando do poder da fortuna, do dinheiro, quando ele fez aquela passagem do camelo, né? Passagem pelo buraco da agulha. Nesse campo da autoridade, veja também quão grande é a responsabilidade a que nós, porventura, estejamos imbuídos com elas. Porque tudo que nós fazemos, como ele disse aqui, até o descaminho que nós podemos, com a nossa autoridade, infligir a alguém, nós também seremos responsabilizados. Todo homem tem na terra uma missão, pequena ou grande. Pequena ou grande. Qualquer que seja ela, é sempre dada para o bem, pois nela falir, falseá-la em seu princípio. Então, em qualquer dessas missões que nós tenhamos, pequena ou grande, falir nela, né, é falseá-la em seu princípio. Porque disse lá, ela nos é dada para o bem. Toda posição que nós ocupamos de superioridade em relação a outrem, a quem quer que seja, ela nos é dada para o bem. Nenhum de nós estamos colocados numa situação acima de outrem que não seja para lhe fazer o bem. Portanto, no campo da autoridade, qualquer desvio desse princípio, qualquer que seja, o mais simples, o mais forte, será responsável. Nós seremos responsáveis por isso. Se Deus pergunta ao rico que fizesse da fortuna, que deverias ter em tuas mãos, uma fonte, que deveria ser em tuas mãos, uma fonte espalhando a fecundidade a teu redor, ele perguntará àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizesse dessa autoridade? Como perguntará da fortuna, perguntará também da autoridade. Que mal detivestes, que progresso fizeste? Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, nem os instrumentos dóceis de teus caprichos e da tua cupidez. Eu te fiz forte e lhe confiei os fracos para os sustentar e os ajudar a subir até mim. Quer dizer, a posição de superior que nós ocupamos em relação a outrem é para colaborar, cooperar, ajudar aquele a ascender, a crescer, a evoluir, a progredir. Tanto quanto nós precisamos de outrem para também alçarmos os nossos voos. Essa é a solidariedade da engrenagem da relação e o compromisso recíproco que nós temos. Precisamos que outrem nos ajude na escalada, mas precisamos estender a mão, né? Nós temos uma mão dada àqueles que nos puxam e outra que puxam
aqueles que vêm atrás. Dentro desse campo, tanto que ele falou da riqueza, como da autoridade e outros tantos, nós temos uma obrigação. Estamos co-obrigados. Como quando Jesus disse, né? Perdoai assim como nos eram perdoados, como tudo no campo do mundo de relação é condição, é condicional. Nós estamos ajudando porque precisamos ser ajudados. Servindo porque precisam que outros nos servem. E disso nós temos exemplos, depois talvez a gente já ache alguma coisinha, né? E engatando esses ensinamentos, essas palavras nos ensinamentos de Jesus. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabes que as distinções sociais nada institui diante de Deus. Acabamos de comentar isso. O Espiritismo lhe ensina que se o obedecem hoje, puderam lhe comandar, ou poderão lhe comandar mais tarde, e que então será tratado como tiver tratado ele mesmo. Lembrando, né, que a doutrina espírita, com a ideia das vidas sucessivas, das posições que mudam diante das necessidades do espírito na sua ascensão evolutiva, nós trilhamos, passamos, vivenciamos, falando aí de encarnações, as mais variadas situações. Comandamos hoje, seremos comandados amanhã, se não nessa, em outra vida, porque é um eterno aprendizado, a vida espiritual, através das reencarnações, que é uma máxima da doutrina espírita, é uma escola onde nós vamos estudar e vamos aprender tudo. Então, hoje, quem nos comanda hoje pode ter sido nosso comandado em outras existências ou será em outras. A vida, através das reencarnações, nos coloca nas mais variadas posições, podendo, inclusive, ocorrer que nos encontremos, nos reencontremos em posições diversas daquela que já vivenciamos. Com certeza também poderá ocorrer que viermos a fazê-lo no futuro, uma posição invertida com relação a outras. Às vezes diretamente, ou não. Como aprendizado, nós podemos nos exercitar nessas alternâncias nas mais variadas situações. Mas muitas vezes, no campo dos resgates, nós nos encontramos diretamente com aquele a quem tivemos divergência, não nos demos bem, não nos acertamos. É possível que no campo do comandante e do comandado, né, se isso nos rendeu, entre aspas, prejuízos por má utilização de uma ou de outra imposição em relação direta com outra, nós nos encontraremos em posições contrárias. Então, pode ocorrer, né, de estarmos nessa situação já por motivos de expiações ou de provas. Não importa. Importa que tudo vai contribuir para o aprendizado, né? Seja só aprendendo, ou seja, resgatando e aprendendo. Em relação a ser coerente ou não, né? Porque você muitas vezes pode representar uma coisa e ser incoerente com aquilo que é a verdade, né? O poder. Então você vai atrair, você não vai ter com você espíritos que vibram a verdade, então, né? Então sempre... De qualquer maneira, como nós estamos falando de lei divina, a carapaça não impede, né? Aquilo que as nossas dissimulações não contam, porque a lei de Deus abrange tudo, né? Então, nós podemos enganar aqui, dissimular, às vezes, né, com aparências que não são reais, mas e até fugir muitas vezes
as leis instituídas pelo homem. Mas aqui está falando justamente da lei de Deus. Nessa, nós somos um livro aberto. Então, qualquer que seja o sentimento que realmente coloca, que é visto, observado e conta diante dessa lei. Então, na realidade, o nosso trunfo é mais do que a nossa ação, é o sentimento, porque é ele que está à frente dos nossos atos. Não só nos impulsionando para o bom caminho, como realmente atestando a sinceridade do nosso propósito, que é o que a lei maior observa. Se o superior tem deveres a cumprir, isso é interessante, porque a gente acha que só o maior, só o superior, né? E fala, se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado, e não são menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá, melhor ainda, que deles não está dispensado, mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outros. Às vezes a gente deixa de cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações nesse campo de comandado ou comandante, porque se julga no direito em função de que o outro não está cumprindo com a sua obrigação. No caso de que a mensagem aqui fala de um subalterno que deixa de cumprir as suas obrigações porque vê no seu comandante alguém de que não gosta ou que age em desacordo com aquele que ele acha seria o certo, o correto. E aqui a advertência é justamente com isso. Façamos a nossa parte, cumprimos a nossa parte da maneira certa e correta, independentemente. O Cristo asseverou, não retribuir o mal com o mal. Fazei a outros somente o que querias que vos fizesse. As mensagens do Cristo são bastante nítidas nessa questão. A nós observar os princípios, os ideais, as coisas corretas, é uma obrigação, independentemente, sobretudo quando isso é em relação a outra, a reação, a atitude e o comportamento de outra. Senão, como é que Jesus Cristo diz lá, se amasseis somente aqueles que vos amam, que de bom teria nisso? Então, nós temos que ser bom, correto, coerente em todas as situações. Eu acho que nas atuais conjunturas, como estamos numa transição, né? Você vê, a tecnologia ajuda muito. Hoje, os políticos, se não se cuidarem, eles vão estar sendo escutados, vão estar sendo fragados, né? Nas suas... Na hora que nós chegar aqui no aristocracia, vou sobrar um tempinho, outra parte, para não falar da aristocracia, mas justamente, talvez, chegar nesse detalhe que você está falando. Principalmente porque a última, que o Kardec fala, a última categoria da aristocracia que Kardec fala, é justamente a da intelecto moral. Quer dizer, é aonde ele, segundo Kardec, para onde nós estamos caminhando, é aonde nós vamos chegar. Quer dizer, quem não entrar, não chegar nesse patamar, não desenvolver essa capacidade, vai ficar para trás. Ou vai para o chupão, ou vai para onde, não sei, mas vai ficar para trás, né? Não vai acompanhar o progresso. Não vai ter liderança. Se sofre em sua posição, diz a si mesmo que, sem dúvida, mereceu. Aquela ideia espírita, porque ele fala espírita, né? Mereceu, né? Nós estamos nessa situação porque nós fizemos alguma coisa errada. Mas nos esquecendo também que nem tudo que nos é custoso, nem tudo que nos é difícil, nem tudo que nos faz sofrer, seja física ou moralmente, é resultado de equívocos anteriores. O que muitas vezes a gente fica
apregoando que tudo que nos acontece de mal é erros do passado. Esquecemos de que nós estamos aqui também para aprender. E que todo aprendizado passa por dificuldades, por provas, por como é que as pessoas na escola vão para frente. A não ser que ele seja uma sumidade de inteligência, ele tem que estudar, né? Deixar um pouco o brinquedo. Eu vejo meus netinhos lá, o trabalho que dão para tirar eles do computador, para fazer a tarefa, para estudar. Quer dizer, para se dar bem, crescer, conquistar, passar de ano, eles têm que abrir mão daquilo que é gostoso, daquilo que é fácil, daquilo que entretém, para fazer. Então, a vida, que é uma escola, né, muito mais ampla, também é a mesma coisa. Né? Então, tudo isso que representa dor, na realidade, nem sempre são resgates. Né? Por isso que nós temos um capítulo aqui atrás que fala das causas atuais e causas anteriores das aflições. Né? É muito fácil nós ficarmos, às vezes, é resgate. Estou passando por isso porque eu devo ter, né? Como diz o ditado, jogar muita pedra na cruz. Né? Mas não é bem por aí. Só. Se está forçado a suportar essa posição, está falando do subalterno, né? Do comandado, na falta de achar uma melhor, o Espiritismo lhe ensina a nela se resignar como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Todas as provas aceitas com resignação, ela acaba se torna um aprendizado, justamente no desenvolvimento da humildade. Porque precisa muita humildade para aceitar as situações adversas, sobretudo quando a gente assente vindo de alguém que está espezinhando, pisando na gente, como se diz aí normalmente na questão do trabalho, né? O cara só sabe pisar. Não quer dizer que a gente precisa aceitar tudo, né? Por isso mesmo é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. Então, diante da lei de causa e efeito, daquilo que nada fica impune, que colhemos as óbices, colhemos os resultados bons do bom plantio, mas não deixaremos de colher o resultado negativo da semeadura má ou ruim que viermos a fazer. Então, isso aí deve ser pensado, devemos lembrar disso sempre na nossa caminhada, na nossa atitude, no nosso comportamento. Né? Lei de Deus, nada escapa à lei de Deus, porque ela é de todo e sempre e para tudo e para todos. Então, todos os nossos gestos, nosso comportamento, nossa atitude, ela está sendo avaliada, está sendo submetida às leis de Deus. Então, acerto, ganho. Erro, prejuízo. O que é ganho? Patrimônio da alma. O que é prejuízo? Aquilo que teremos que refazer ou fazer de novo. Nós não vamos para frente. Nós não vencemos uma etapa sem que tenhamos concluído aquilo que estava compreendido naquele período, naquele momento da nossa existência. Hoje se fala em uma passagem da Terra para um mundo, planeta acima, de regeneração. E o que se diz? Para que nós façamos jus à ida para esse planeta, ou ficar neste planeta, no caso específico da Terra, elevada a essa categoria, nós teremos que ter cumprido todo o aprendizado que o mundo de prova e expiação nos proporcionou. Se tiver alguma coisa que
o mundo de prova e expiação oferece como aprendizado aos espíritos e nós ainda não tivermos feito, aprendido, realizado, nós não vamos para o outro, não passamos para o outro. Temos que ir para um aonde exista. Nós não, enquanto não. Hoje tem o cargo continuado aí, né? Como é que chama? Nas escolas, mas no nosso tempo, né, Benevides? Progressão continuada. No nosso tempo, nós não íamos para o ginásio se não fizéssemos o primário. Enquanto não saísse lá da quarta série, fizesse o quinto ano, ou admissão, que no meu tempo era mais ou menos assim. Tem alguém aqui que não passou por isso, né? Nós não íamos, entrávamos no ginásio, né? Primeira, segunda, terceira série, depois para o colegial. Era normal e científico. No meu tempo, foi a primeira turma do colegial. Então, hoje é um pouco diferente, mas a nossa vida é assim. A vida do espírito, a vida imortal, a vida da alma. Ela necessita de conquistar todos os valores necessários àquela fase, àquele período, àquela existência, para que ela possa ascender um degrau a mais. Lembrando que a doutrina diz que o espírito não retrograda, significando que ele não volta para trás, ele não perde as suas aquisições, mas também ele não vai para frente se ele não vencer as suas etapas. Ele pode marcar passo. Nós podemos passar por uma reencarnação e não conquistar nada. Não perdemos o que já tínhamos, mas também não realizamos nada. Não adquirimos nada de novo. Não acrescentamos nada no nosso patrimônio. Ao contrário, podemos contrair débitos. Não significa contrair, significa que perdemos, né? Nós podemos fazer alguma besteira aí e continuar com um débito a mais, né? Devíamos 100, saímos daqui devendo 150. Não perdemos o que tínhamos conquistado de valores, mas na utilização daquilo que da nossa capacidade, nós ainda acabamos nos endividando um pouco mais. Então, além de crescer, nós temos não só que liquidar nossos débitos, como ganhar os nossos bônus, né? André Luiz fala em bônus horas. O que é bônus horas? Né? Nada mais que aquilo com que nós somos agraciados com a nossa performance dentro, adequada, ajustada às leis de Deus. Eu peguei algumas páginas na internet que eu achei interessante, e que, como eu falei de superiores e inferiores, nessa questão entra o nosso compromisso. Eu achei alguma coisa aqui interessante, que nós não estamos nem sempre muito decididos a observar. Vocês querem ver aqui algumas coisas interessantes nessa questão? Todos eles possuem no tempo de que dispõem e no uso que fazem de seu pensamento espaços comuns de exercício de poder, cujo uso só depende deles mesmos. E nenhum dos mais poderosos na Terra será mais poderoso a um bebê que a sua mãe. Assim, todos nós, em todos os momentos de nossas vidas, podemos nos sentir convidados a refletir sobre o poder que possuímos e o uso que deles fazemos. É uma conversa que vem um pouquinho anterior, mas daqui para frente já dá para a gente se posicionar. Justamente para a gente refletir sobre o poder que temos e o uso que deles fazemos. Todos nós, independente aí da posição. Por exemplo, sem criar polêmica, né? Em relação a duas pessoas que estão no nosso meio, que, por exemplo, o Lula e o João de Deus, né? São pessoas que tiveram poder, né? E não souberam trabalhar e foram conduzidos, né? Aí então ele fala, todos eles possuem tempo, né? Muito interessante para tal reflexão é a muito conhecida mensagem do voo dos gansos. Acho que muitos já conhecem. Diz a mensagem que os gansos não voam. Os gansos voam em formação de V, né? Sim. Um aqui, depois vem uma flecha, né? Realmente existem alguns, não só o ganso, mas existem alguns pássaros que voam assim.
o Ganso particularmente. Por acaso, nem possui um líder fixo a ocupar a vértice, né, da formação. Tal disposição dos bandos permite a seus membros sofrer muito menos com a resistência do ar, cabendo ao líder a função de quebrar o vento para todos os que vêm depois dele. Tarefa tão penosa que exigem que todos se revezem de tal posição, dirigindo-se ao fim da formação após um período de liderança. Que coisa, né? Eles voam assim, né? Um na frente, os outros. Mas eles mudam. Vão se revezando. O que está na ponta, dizem, lá no vértice, ele volta aqui atrás e o outro assume. Eu já conhecia essa passagem. Né? Ele está falando da posição. Porque é a questão do esforço, né? Quem vem atrás, que nem a gente vê na Fórmula 1, ele fala, pegou o vácuo, né? Pegou o vácuo, quer dizer, está pegando menos vento de frente, né? Então, essa posição. Mas tem mais uma situação. Fica claro no exemplo desses animais a tarefa de servidor do líder. De servidor do líder. Quer dizer, o superior, ele precisa também passar por essa questão de subalterno, se colocar nessa situação. Né? O superior, o líder, também, no caso lá, ele volta. Então, fica claro no exemplo desses animais a tarefa de servidor do líder, um líder que está servindo. Mas conta também a mensagem que os liderados grasnam, né? Grasnar, né? Que é o canto o tempo todo para incentivar o líder a exercer o papel que realiza por sabê-lo fundamental para todo o bando. Quer dizer, os que de trás vão grasnando, né? Para incentivar o outro, sabendo que eles dependem dele. Então, aí, por isso ele fala, como estaremos exercendo o poder e o não poder em nossas vidas? Como estamos exercendo o poder e o não poder em nossas vidas? Né? Quando nós temos o poder e quando nós não temos. Como estamos exercendo? É uma reflexão. Em toda circunstância do poder ou do não poder, que é, na nossa vida, uma coisa que se alterna, e existe um momento que nós somos... A gente fala em poder, em autoridade, a gente pensa só no trabalho. Lá a gente trabalha, tem o chefe, tem o subchefe. Não é só isso. É na vida, né? A vida é família, sociedade, no clube. Eu não sei se está aqui, ele fala uma questão, isso é interessante, não preciso nem ler para falar, ele fala a questão do condomínio. Né? Quantos se apresentam lá para exercer ali, administrar o condomínio? Tem um lugar aqui que fala, vou citar assim, é mais rápido. Se não houver ganho, quase ninguém. Um clube vai fazer uma eleição, que dificuldade. O Hospital São Lucas tem quase 100 irmãos. Esse dia participei de uma assembleia lá, precisa ter 8 para se constituir a assembleia. Precisa pegar, depois completar a lista de chamada com gente que não foi, que não chega. Tanto é que a maioria, que muitas dos estatutos aí está. Primeira chamada, acho que é pela nova lei civil, 50 mais 1, depois segunda já cai, né? E tem muitas que falam assim, em última, que normalmente é terceira, 3 ou 2, com qualquer número. Alguns estipulam um limite mínimo, mas tem uma que em qualquer número. O que acontece? Como acontece em cooperativas. Eu trabalhei um tempo na cooperativa e essa situação eu enfrentei em cooperativa. Né? Não é o caso eu trabalhei na de crédito, mas nós temos aqui em casa a de produção, que é a Gar Café de Pop. Depois ela quebra e as pessoas são corresponsáveis, os sócios. Quando dá lucro, divide. Quando dá prejuízo, rateia. Rateia o lucro e rateia o prejuízo.
Por quê? Porque nós não participamos. Nós achamos que o dever é do presidente, é do outro, mas, né, nesse caso, no caso de uma Assembleia, nós estamos aí. O voto é o mesmo peso. Né? Em quantas situações nós nos encontramos aí no cotidiano, no dia a dia da nossa vida, em situações tais? O próprio centro aqui é difícil arrumar números aí para formar uma chapa. E assim, nós vemos assim, na igreja é assim. Né? A não ser aonde onde existe remuneração. Mas aonde é trabalho voluntário, é muito difícil. Tem bastante assunto, mas... Aí, então, o Benevides colocou ali, não consta ali no Evangelho, colocou as aristocracias. Eu dei tanta sorte, Benevides, que nós estamos estudando obras póstumas, lá de terça-feira no Kardec. E você sabe que item que nós vemos terça-feira? As aristocracias. Quando eu vi ali e falei, pelo menos eu tenho um pouquinho de assunto. Por quê? Porque as aristocracias, na primeira parte do livro Obras Póstumas, né, tem um trechão lá, 2, 3 ou 4 páginas, que o Kardec fala das aristocracias. Eu coloquei ali para vocês verem que ela é formada dessas duas palavras do grego. Aristos, que é o melhor, e kratos, que é poder, que seria o poder dos melhores. Eu achei aqui, para tentar resumir o que o Kardec escreveu, que ele faz Kardec com tudo, né? Escreve que é uma coisa maravilhosa para você entender o nexo das coisas. Mas então aqui eu tenho um resumo aqui. Vamos ler pelo menos um resumo, se não der. Porque depois ele chega no final, ele discorre bastante. Nós vamos ver, porque nós vamos chegar até no que o Peninha falou. Então ele fala, a aristocracia vem do grego aristos. Eu ia fazer isso, Benevides. Eu ia fazer, mas não fiz. Devia ter feito. Vamos ver aqui. Vai falando, vou pondo. Então, ele fala assim, vamos ver. Eu vou dar uma de professor aqui, o que não é meu forte. Aristocracia vem do grego aristos, melhor, e kratos, poder. Aristocracia, em sua acepção literária, significa, pois, poder dos melhores. Convir-se-á que o sentido primitivo foi, por vezes, singularmente desviado, mas vejamos que influencia o espiritismo, que é o que Kardec descreve bastante no final, né? Em nenhum tempo e em nenhum povo os homens da sociedade puderam abster-se dos chefes. Né? Então a gente vem aqui. Aristocracia, vamos por aqui, ó. Dos patriarcas. Vamos pôr número aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos ver se você consegue. Obras póstumas. Obras póstumas, né? 1890, Allan Kardec. Então, a aristocracia dos patriarcas. Ele disse, né, o Kardec, que em nenhum dos tempos puderam abster-se de chefes. São encontrados entre os povos mais selvagens. Então, a primeira seria a aristocracia dos patriarcas. Nas sociedades primitivas, quando surgiu, em decorrência da formação dos grupos sociais, a necessidade de uma autoridade. Esta foi conferida aos chefes de família, aos anciões e aos patriarcas. Surgia assim a primeira de todas as aristocracias, um fenômeno que ainda se vê em pleno século XXI em algumas comunidades indígenas. Depois veio a aristocracia da força. Vamos fazer assim, né? O que é a aristocracia das forças? Nas sociedades primitivas, quando surgiu, em decorrência da formação dos grupos sociais, a necessidade de uma autoridade, esta foi conferida aos chefes de família, aos anciões, aos patriarcas. Por favor, errei completamente. História. Aristocracia da força. Com o surgimento dos conflitos e das guerras, a autoridade foi sendo transferida aos poucos para os indivíduos fortes e vigorosos, ocorrendo então o advento dos chefes militares. Surgia com isso o segundo modelo de aristocracia.
né? Acho que foi aumentando a população, mais gente, já começou a ver os atritos, né? Aí os anciões, né, que era um dos que faziam a aristocracia, não era mais sustentado daqueles fortes. Então veio a aristocracia da força, os militares, aqueles que podiam guerrear, podiam lutar. E aí vem uma terceira, isso seria uma sequência, né? Aristocracia do nascimento. Os detentores do poder foram, com o tempo, transferindo seus privilégios e sua autoridade aos descendentes. Nascia, então, o terceiro modelo de aristocracia, geralmente fundamentada em leis outorgadas por quem estava no poder, e nisso tinha interesse. Na organização política atual, como, por exemplo, no Brasil, senadores e deputados costumam inserir seus filhos e netos na política, transferindo-lhes o seu prestígio e seus votos, o que constitui um resquício do terceiro modelo de aristocracia surgido no mundo. Essa parte aqui é um comentário do articulista, né? Quando fala na organização política atual. Mas na época dos reinados, dos reis, né? Os reis tinham filho e o príncipe se tornava rei. Então, passava de pai para filho, o poder passava de pai para filho, de geração para geração. Então, é chamada aristocracia do nascimento. Do nascimento. Depois vem a aristocracia do dinheiro, seria a quarta. Com o surgimento das grandes fortunas, elevou-se na terra um novo poder, o do ouro, visto que com o ouro pode-se dispor de homens e coisas. O que não se concedia mais aos títulos, concedeu-se à fortuna, e esta, como ainda é bastante comum em nossos dias, passou a ser detentora do poder. Foi esse o quarto modelo de aristocracia verificado no planeta. Então aí viria uma quinta, da inteligência. Então, aristocracia da inteligência. Esse modelo é o que vai se insinuando no mundo, em que técnicos e especialistas nas mais diferentes áreas é que ditam as regras que governam os povos. Ocorre que a inteligência por si só não é garantia de que todos os seres humanos, de igual forma, serão contemplados pelos detentores do poder. O desenvolvimento intelectual, sem o guia dos princípios morais, pode, como sabemos, ter consequências desastrosas para a sociedade. São os espertalhões, são aqueles que, de posse da inteligência, conseguem legislar em causa própria, em benefício próprio, dominando, né, uma coisa também ainda um tanto quanto comum a gente vê da inteligência. Porque a gente sabe que a inteligência desassociada da moral, ela pode ser muito mal utilizada. Ela vem, como diz a doutrina, a inteligência vem primeiro. Ela alicerça a formação moral. Mas se elas não estiverem juntas, pode ocorrer que só a inteligência seja utilizada de forma... O nazismo, por exemplo, né? O nazismo lá dos Hitler. Então, agora tem esse aqui. Intelecto. Como é que está? Intelecto moral. Ele ainda está hoje, não sei se seria mais assim. Intelecto moral. Essa aqui tem o Kardec, então, faz um comentário muito grande sobre ela, né? Vamos ver o que tem aqui, se sobrar tempo a gente vê na outra que tem mais. Kardec prevê, então, no texto mencionado, que é essa aristocracia, né? Lá do livro Obras Póstumas. Allan Kardec prevê, então, no texto que mencionamos, o surgimento de uma sexta forma de aristocracia no mundo, como
decorrência da própria evolução da humanidade. A aristocracia, intelecto moral, em que, por definição, a inteligência e a moralidade estarão presentes na autoridade, a que todos podem submeter-se, confiados em suas luzes, em a sua justiça. Então, Kardec diz que essa seria, tem tanta coisa aqui, mas vamos ver aqui o que ele fala aqui. O intelecto moral seria a competência, né? A parte da competência de exercer o poder. Moral, porque ela realmente teria um suporte, moralidade, né? Bons costumes, que realmente corresponde àquilo que se espera de um. Então, no livro, lá na Obras Póstumas, onde o Kardec, aqui era o comentário, o rapaz que fez uma síntese, né? Mas lá, como está transcrito lá, quando ele fala da quinta, a aristocracia mais justa da inteligência, diante da qual todos podem se inclinar sem se alvitar, porque ela pertence tanto ao rico como ao pobre, da inteligência, né? Antes ela era do dinheiro, mas depois as pessoas, com o progresso, a inteligência é uma coisa que está ao alcance de todos, então ela acabou sendo. Então, nessa altura, o Kardec pergunta, será essa a última? Ela é a alta expressão da humanidade civilizada? Não. A inteligência nem sempre é uma garantia de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer um emprego muito mal de suas faculdades. Por outro lado, só a moralidade pode, a miúde, ser incapaz. Quer dizer, incapaz do emprego mal. Só a moralidade pode ser capaz de fazer com que não se empregue mal a moralidade, a faculdade da inteligência. A união dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária para criar uma preponderância legítima, e a qual a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará toda a confiança por luzes e por justiça. Será a última aristocracia, a que será a consequência, ou antes, o sinal do advento do reino do bem sobre a terra. Kardec falando. Chegará muito naturalmente pela força das coisas, quando os homens dessa categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente. Será a eles que a massa confiará os seus interesses. Como vimos, todas as aristocracias têm a sua razão de ser, nascem do estado da humanidade. Ocorrerá o mesmo com aquela que se tornar uma necessidade. Todas fizeram, ou farão, a seu tempo, segundo o país, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só esse princípio pode constituir uma supremacia durável, porque será animado dos sentimentos de justiça e de caridade. Supremacia que chamamos aristocracia, intelecto moral. Diz o Kardec que será essa a que colocará a Terra na sua condição de justiça plena. Um tal estado de coisas é possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos sobre a Terra? Essa é uma questão que as pessoas duvidam. Mas a coisa está difícil, parece que está andando para trás, né? E o Kardec já vislumbrava esse questionamento e ele fazia isso, né? Um tal de estado de coisa é possível com egoísmo? Ele estava falando lá atrás, né? Mas vale muito bem para hoje. O orgulho, a cupidez que reinam soberanos sobre a Terra? A isso responderemos com firmeza. Kardec era otimista. Sim, não somente é possível, mas chegará. Porque é inevitável. A gente diz que o progresso é inexorável, né? Se é uma lei de Deus, né? Ele vai, né? Lá nas leis morais tem uma questão que pergunta se o homem pode obstar o progresso. Pode retardar, mas obstar não. Quer dizer, nós podemos retardar o progresso, mas nós não vamos impedir que ele... Por isso ele diz, é inevitável. Hoje a inteligência domina, é soberana. Ninguém poderia contestá-lo.
E isso é tão verdadeiro que vedes o homem do povo chegar aos primeiros cargos. Nós tivemos isso nos primeiros cargos, né? Recentemente, o Obama, né? Um negro chegou ao poder nos Estados Unidos. O Lula, né? Um semi-analfabeto, um retirante praticamente, chegou ao poder no Brasil. As mulheres que não eram, né? Não ascendiam. Nós vemos Margaret Thatcher, vemos aquela hoje da Alemanha, teve uma no Chile, né? As mulheres. Agora é interessante. E nós só temos triste, porque a nossa é a Dilma, né? Essa questão não depende de toda uma população. De todos. Isso não é. Você só vai chegar na intelecto-moral quando a população estiver preparada para isso. No caso de governo, Quando não tiver preparado, quando não é imposição, né? Através dos meios legais, quem que vai aparecer lá, né? O reflexo, né? Onde é que está o político, né? O comandante, se não do meio, né? O reflexo do meio ainda, né? Essa aristocracia não é mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, de nascimento ou de dinheiro, porque, pois, seria impossível juntar-lhe a moralidade. Otimismo do Kardec. Porque, diz os pessimistas, o mal domina a terra. Está dito que o bem não o dominará jamais. Os costumes e, por consequência, as instituições sociais não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média. Cada século não foi marcado por um progresso. Porque, pois, a humanidade se deteria quando tem ainda tanto a fazer? Ele está questionando aqueles que achavam que a coisa não vai acontecer, né? E ele, na realidade, ele está fazendo mostrar o passado, mostrar que a coisa progrediu, que a coisa, né? Que a gente, não só no que a gente já vivenciou nessa nossa curta vida, mas o que a gente vê na história, né? Quanto diferente, quanto progresso houve. Os homens, por um instinto natural, procuram seu bem-estar e não o encontram completo no reino da inteligência. Procurá-lo-ão alhures. E onde poderão encontrá-lo se não for no reino da moralidade? Para isso é preciso que a moralidade domine numericamente. Há muito a fazer, é incontestável, mas ainda uma vez haveria toda a presunção em dizer que a humanidade chegou ao seu apogeu, quando é vista marchar sem cessar no caminho do progresso. Dizemos primeiro que os bons sobre a terra não são inteiramente tão raros quanto se crê. Os maus são numerosos. Isto, infelizmente, é verdade. Mas o que os faz parecer ainda mais numerosos é que são mais audazes e sente que essa audácia mesma lhes é necessária para triunfarem. E, todavia, compreende de tal modo a preponderância do bem que, não podendo praticá-lo, dele tomam a máscara. Os bons, ao contrário, não exibem as suas boas qualidades. Não se colocam em evidência. E eis porque parecem tão pouco numerosos. Mas sondai os atos íntimos realizados sem ostentação, e em todas as classes da sociedade encontrareis ainda bastantes boas e louváveis naturezas para vos tranquilizar o coração e não desesperar a humanidade. Mais uma vez, Kardec está falando, aqui ele passa por muitas coisas que, aliás, que está lá no Livro dos Espíritos. Tem muitas perguntas, eu até tinha achado aqui, mas não dá para a gente mencionar, que da onde a questão do progresso dos mundos, algumas questões do Livro dos Espíritos. Mas aqui tem uma em particular, Benevides, que ele fala porque parece que o mal prepondera. Uma das questões do Livro dos Espíritos. Eu não sei o nome, não sei se o Zé sabe. Ele fala pela inércia dos bons. Quando eles quiserem, eles preponderarão. Então, as minorias, de uma maneira geral, são audaciosas. Tem que se fazer. E depois, é preciso dizer também, vou ler esse quadro dele aqui. É preciso dizer também, isso aqui é coisa do Kardec. E depois é preciso dizer também, entre os maus há muitos que não são senão por arrastamento. E que se tornariam bons se fossem submetidos a uma boa influência. Coloquemos
em fato que sobre 100 indivíduos há 25 bons e 75 maus. Sobre esses últimos, 75, né? Há deles 50 que o são por fraqueza, e que seriam bons se tivessem bons exemplos sobre os olhos, e se, sobretudo, tivessem tido uma boa direção desde a infância. E que sobre os 25 francamente maus, nem todos são incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e fazem a lei para os bons. Suponhamos que uma circunstância leve à conversão dos 50 medianos. Os bons, então, em maioria, os bons estarão em maioria e farão a lei por seu turno. Sobre os 25 outros francamente maus, vários sofrerão a influência e não ficarão senão alguns incorrigíveis sem preponderância. Olha, o Kardec dizia isso lá nas escritas deles, porque isso não foi Kardec que o livro já foi aquilo que acharam entre as escritas dele, né? Acho que a Amélie Baudet, né? Mas lá compilando, revendo lá as gavetas do Kardec, achou essas escritas. Isso aqui é uma delas. Então veja o que ele diz sobre essa questão do bom e do bom e do mal, do bom e do ruim. Ele pega um número de 100, lógico que da época, e ele faz uma comparação. E veja que nessa época ele já falava que ele fazia que tinha de 100 tinha 25 bom e 75 mal. Maus aqui é uma força de expressão, né? Dentro da doutrina espírita, a gente sabe, são aqueles que ainda estão mais atrasados, né? Então, desses, ele fala que 50 o são por influência do meio. E você veja quanto atual é essa situação. A gente vê quanto a influência do meio é perniciosa, quanto ela arrasta aqueles que ainda estão verdes, vamos dizer assim. Eu acho que no futuro próximo, a inteligência espiritual ela vai ser colocada. É interessante, né? Porque o que ele dizia lá atrás, que aqueles que podiam, forte, que tinham dinheiro, poder, faziam as leis às quais submetiam os fracos. Mas com esse progresso, vai chegar um momento em que as leis serão feitas pela maioria do bem. E aí, então, elas serão adequadas, ajustadas, para que não haja injustiça, ou para que ela se reduza. Essa luta constante nossa, do nosso país, entre o bem e o mal. Veja a luta nossa, veja a nossa luta, veja a luta desses países onde a moralidade ainda está. É uma luta muito grande, mas ela não será eterna. A força das coisas, o Kardec, eu gosto do Kardec porque às vezes até eu faço falar o Kardec, porque se nós formos seguir aqui, nós não vamos para frente, e ele vai falar da força do Espiritismo, da ajuda do Espiritismo. Eu até falo, puxa, mas será que o Kardec furou na sua previsão? Porque ele era otimista. Porque, na realidade, tinha razão de ser. Porque, se nós pegarmos um livro que chama Viagem Espírita, em 1862, foi o ano que Kardec fazia a sua terceira excursão, ali na França, para verificação, divulgação do Espiritismo. E ele estava exultante, realmente, porque o Espiritismo estava num crescente muito grande. Viagem Espírita, 1862. Se vocês lerem disso, vocês vão ver. Então, o Kardec, lá no nascedor, o Espiritismo veio bombando. Depois ele deu aquela arrefecida e foi transferido para o Brasil, e aqui que ele veio, vamos dizer assim, ressurgir. Mas, eu até procuro dizer às pessoas, quando eu acho que Kardec foi otimista, exagerou, ou não se concretizou o seu ensinamento, mas na realidade é porque a gente fica pensando que quando ele fala de espiritismo, a gente vai pensar que isso aconteceria, esse otimismo, esse alcance que ele fala da doutrina, pela implementação da doutrina espírita.
do espiritismo. E, na realidade, eu até menciono isso sempre, que eu não escutei isso, foi o Benevides até que me disse, não sei quem que disse isso, que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro da religião. Leon Denis diz isso? E isso é interessante, porque nós, essa avaliação que às vezes eu faço, eu penso, mas o espiritismo, como é que o espiritismo, com tão poucos adeptos, vai ter esse poder? Porque não é tornando-se espírita que as pessoas vão utilizar-se desses princípios, mas é na observância dos seus princípios é que ele se manifestará. Porque as pessoas não precisam ser espíritas para seguir esses princípios. Tanto isso é verdade que há um tempo atrás eu ouvia uma grande manifestação de novela, não sei o que, deu uma repetidinha, mas tem muita coisa espírita na televisão. E naquela época foi feita pesquisa, mais de uma vez fizeram essa pesquisa. No Brasil, um país essencialmente católico, ou católico ou protestante na sua maioria, sobre a reencarnação. E deu uma aceitação, não me lembro o percentagem, muito grande das pessoas que acreditavam, aceitavam a reencarnação. Então, isso é uma ideia de que o espiritismo será a religião do futuro, uma futuro das religiões. Quer dizer, os princípios, lei de causa e efeito, reencarnação, justiça divina, são os pilares mestres que vão sendo absorvidos pela humanidade e que é a mola propulsora do desenvolvimento moral. Intelectual, não. Mas o moral advém justamente da observância das leis de Deus no mundo cristão, dos princípios, dos ensinamentos cristãos. E o espiritismo vai um pouco mais além, né? Porque ele fala de pluralidade dos mundos habitados, vidas sucessivas, lei de causa e efeito, justiça divina, tudo isso, né? Então, não eu mesmo me justifico, às vezes, quando a gente está conversando na terça-feira, a terça não foi, né? E com essa ideia de que a gente, mas o Kardec parece que não vingou. Não. É porque, primeiro, a gente pensa que as coisas se faz, embora ele mencione a prazo de 15 anos, mas o Kardec estava mesmo numa fase auspiciosa da aceitação do espiritismo. Aconteceu um fenômeno, aconteceu uma coisa que o Kardec não previa. Como é que chama? Um percalço no caminho? Inclusive, dias atrás houve lá na Boa Nova, em Guarulhos, houve lançamento de um livro do Paulo Henrique Figueiredo, chama Autonomia. A história do Espiritismo não foi contada. É muito interessante isso, porque teve um espírita, lá já nasceu no século XIX, que é o Canuto de Abreu, brasileiro, ele era um empresário brasileiro, que foi viajar muito para a Europa. E ele teve contato lá com as obras de Kardec. E ele andou comprando um grande acervo que estavam vendendo. E ele comprou e trouxe para o Brasil. Você acredita que isso só foi aberto agora? As cartas do Kardec só foi aberto agora. Então, Paulo Henrique está lançando um livro, chama Autonomia, muito interessante. Isso já está no YouTube. Procurar Paulo Henrique Figueiredo. Autonomia chama o livro. E nesse livro tem as cartas de Kardec. O que aconteceu? Quando Kardec desencarnou, a coisa mudou na França, mudou tudo. Por isso que o Espiritismo não deu certo. Aquilo que os Espíritos previam que ia acontecer, não aconteceu depois que o Kardec desencarnou. Então houve uma infiltração dentro do movimento espírita lá. Já sofria muito, né? Antes. Que na verdade descaracterizou o Espiritismo e acabou ficando desacreditado. A vinda do Espiritismo para o Brasil foi uma alternativa. A espiritualidade achou
de salvar o espírito, trazendo para o Brasil. Porque se tivesse ficado lá... Isso. Aí pega o livro Brasil, Coração do Mundo, Base do Evangelho, exatamente. Né, que é um livro muito bom. E nessa obra... E vê que aí é o trabalho da espiritualidade, o livro, mas para contornar esse óbice. Então o que aconteceu? Esse Cano de Abreu já faleceu muitos anos atrás. Né? E ocorre que, agora que o pessoal ficou sabendo o que aconteceu. Então, nesse lançamento, está um neto do Canudo de Abreu. Que, na verdade, acho que nem era espírita, mas eles ficaram com um acervo do avô, que era um grande acervo. Então, o que ocorreu? Se ficou sabendo que quando o Canudo de Abreu descobriu essas cartas, porque as cartas estavam em francês. O Canudo de Abreu, conhecia o francês, ele fez tradução em português. E ele veio e mostrou para o Chico Xavier. Naquela época, isso lá, logo o Chico era jovem ainda. Aí o Chico falou assim, olha, nós precisamos publicar isso. Precisamos publicar isso aí, porque os espíritos vão saber disso. O que fizeram com Kardec. Aí, o Canudo falou, mas não seria melhor a gente ouvir o Emmanuel? O que o Emmanuel acha disso? Aí ele falou, ouviu o Emmanuel falou, não publique isso agora. Vocês vão publicar isso depois. Aí o Canudo pergunta, isso tudo lá. Está lá no livro. Quando que nós vamos publicar? Depois, se não tiver mais aqui. Quem não tiver O Canudo. Aí o Canudo desencarnou e houve uma série de problemas e tal, e agora o pessoal recuperou aquilo. O pessoal recuperou esse acervo, ele voltou para o movimento espírita. Então o Paulo Henrique está publicando, porque diz que essas cartas do Kardec, é um marco isso, né? Essas cartas do Kardec, ele escreveu muita coisa que não se conhece. Você quer ver? Que não estão nas obras ainda. Você quer ver o que eu estava falando? Você vê que realmente o Kardec estava entusiasmado. Numa altura, aqui ele fala assim, os princípios gerais de nossa filosofia, ele está falando da influência do Espiritismo, né? Lançar isso aí, reafirmar isso aí. Os princípios gerais de nossa filosofia estão apenas elaborados e coordenados, e já reuniram numa imponente comunhão de pensamento milhões de adeptos disseminados sobre toda a Terra. Os progressos realizados sob sua influência, está falando do Espiritismo, as transformações individuais e locais que provocaram em menos de 15 anos, nos permite apreciar as imensas modificações fundamentais que são chamados a determinar. É o que ele previu. Mas ocorreu por quê? Porque quando ele desencarnou, houve aí um hiato. No primeiro livro, saiu vários livros já sobre isso aí, não é o primeiro. Houve um desvio, porque a pessoa que sucedeu Kardec na Sociedade Espiritualista, que foi o principal causador disso aí. E aí houve uma série de problemas e como eles fizeram isso dentro da lei, muito bem feito, né? Eles acabaram criou, como é que chama, essa linha espiritualista e a teosofia. A teosofia nasceu daí. Justamente dessa. Eles queriam levar o espírito por esse lado. Porque a revista Espírita começou a publicar a matéria dessas ideias, que eram diferentes do Espiritismo, que passaram a contrariar o que Kardec havia dito. E embora alguns que eram fiéis a Kardec tivessem lutado, eles não conseguiram, porque eles não tinham poder na mão. Eles não tinham poder. E muita coisa foi descoberta agora, que nem o pessoal daquela época está sabendo. Em relação, por exemplo, à física quântica, ela é a ciência, né? Como é que ela fica? Que a ciência espírita ela é separada da ciência que a gente tem na realidade. Esse é só o tempo que a gente fica sabendo, né? Porque a física quântica, por exemplo, ela hoje, muitos espíritas estão estudando, né? Unindo, né, os conhecimentos da espiritualidade. O que a gente vê, né, Pedro? A gente vê as pessoas dizerem que
sim. Isso, lógico, está muito longe, muito no início. Mas dizem aí, a gente vê algumas coisas, né, velho? Mas o que você está colocando aí, assim, o Kardec, ele previa, como ele viu que o espírito estava crescendo, ele previu que se continuasse naquele ritmo, ia acontecer isso. Ele fez uma projeção, mas né? não continuou nesse ritmo, porque houve um desvio. Ele falava numa progressão geométrica, né? Isso, mas não aritmética, né? Não, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 8, 16. Aí o que aconteceu? Estava assim no início. A espiritualidade deve ter trazido isso para o Brasil. O Brasil, Aí que era um terreno mais fértil, sem aquela influência, né? Sem aquela contaminação do pensamento teosófico lá. Aonde, com certeza, né, Zé? França, né? Preponderante. Intelectual, preponderante, né? Porque, na realidade, por exemplo, o cientista ou o filósofo, eles são espíritos. Né? Eles não são espírita no termo, mas são espíritos em evolução, estão sendo talvez até acompanhados por uma espiritualidade bem maior aí para orientando, né? Mas aquilo que você falou, o que dizem os espíritos, o homem pode retardar o progresso, Mas não pode impedir. E houve realmente um recuo. Quando eles pediram no Brasil, houve um recuo da doutrina espírita. Ela teve que recomeçar quase tudo de novo. E já teve uma luta aqui no Brasil, né? Como é que era? Tinha dois ramos aqui, né? O científico, a turma que defendia o espiritismo ciência, o outro... Aí vem o Chico Xavier, vem o Arsanulfo, vem o espírito de Menezes, que esses caras assimilaram Kardec. Embora dentro da nossa cultura, com algumas visões muito próprias do Brasil. Já com a marca própria do sincretismo, né? Tanto é que aqui proliferou bastante a questão evangélico, né? O espiritismo evangélico não existe, mas vamos assim determinar. Com pouca ênfase ao científico. Você conheceu lá o Hernani, né? Alguns poucos, né? O espiritismo científico. Míticos, homem que está em todas as anos. O Brasil ele foi um campo muito fértil para o espiritismo do seu lado evangélico.